Olá, eu sou a Raquel. Olá, eu sou a Bárbara. E este é o Acabar. Olá a todos, sejam bem-vindos ao episódio de hoje. O terceiro episódio hoje conta com Pedro Pinto, convidado de Filipe Gomes. Obrigada, Pedro, por estar aqui. Por teres um prazer. aceito. Para nós é uma enorme honra. Para mim é mesmo uma honra. Já vais perceber A porquê. Raquel é mega fã. Portanto, Boa, mega és um ídolo para a Raquel. Portanto, este episódio promete. Promete, já prometeu e vai continuar a prometer. Exato. Por isso, vamos então. Hoje, a Bárbara não me vai abandonar, Hoje não vou abandonar. porque eu preciso hoje... muito da tua ajuda Não, hoje. não. Temos bebidas espetaculares. Eu estou a beber álcool. Atenção, já o episódio passado a Raquel me obrigou a beber uma bandida do pomar. Isso não tinha álcool. O Filipe tinha, disse que era o Filipe disse mesmo que tinha o teor mesmo- alcoólico da cerveja, Exato. mas é brinquedo. Não, pronto. E então a Raquel decidiu que tinha que arranjar uma parceria para termos aqui. Não, é mesmo álcool. Confirmo. Confirmas, não é? É mesmo A álcool. Bárbara tem uma margarita, eu e o Pedro temos pisco sour. Exato. Pronto. Eles vêm numa caixinha super bonita. Elas, os enfrascados, Os enfrascados vêm numa caixinha super bonita e em frasquinhos bonitos, de luxo. de luxo, com a decoração, com amendoins. E com esta ideia as foi. frutas e os botânicos já preparados. Sim, Está mesmo tudo. pronto a fazer. Isto foi só mesmo tirar da garrafa, meter no copo, Pôr gelo pôr gelo e E beber voilà. e brindar. e brindar a David nós. Carreiras, obrigada por isto. Obrigada. Os meus anos também foram muito enfrascados. E estamos prontos para isto. Pronto. Agora. Queres explicar um bocadinho de. Quero. Então vá. Vamos lá. Pedro, antes de mais, outra vez, muito obrigado por estares aqui. É verdade que hoje és uma referência a nível da comunicação para muita gente. Para mim, especialmente, eu estudei comunicação social e muitos das nossas metas eram chegar quase onde tu chegaste. A Raquel fez um trabalho na universidade sobre ti, portanto. Claro, isso não era para dizer. Já foi a conversa de bar, eu posso dizer estas coisas, portanto, está tudo certo. Ela fez um trabalho na faculdade Episódio sobre vai ser ti tão difícil. e é mega fã mesmo. Sim, eu tinha uma cadeira que era de técnicas jornalísticas com Patrícia Domingos, que hoje está na Creative Minds, e um dos trabalhos que ela pedia era fazer biografias sobre alguém que nós gostássemos na área, e tu foste o meu primeiro trabalho jornalístico. Obrigado. Não, a sério, fico bastante lisonjeado sendo o tema de um trabalho. Podemos falar um bocadinho sobre este meu percurso de carreira, mas Na área és uma referência, como é que alguém na época, na RTP, na época especialmente. vai dar logo um salto internacional para a CNN. É algo que nós, enquanto estamos a estudar, ambicionamos fazer, é algo que nós queremos construir a nível de carreira. E então és mesmo uma referência, e acredito que hoje, cada vez mais, ou seja, os miúdos que estão hoje na faculdade, ainda sintam mais essa referência e que queiram construir algo como a tua carreira foi construída. A parte da biografia, eu sei que não se está nos bares com folhas, mas eu tenho sempre medo de falhar nisto, então vou sempre aqui Vamos lá. à cábula. Pronto. O Pedro Pinto hoje é fundador e CEO da Empower Sport, uma agência dedicada à comunicação desportiva. Passaste pela RTP, como já dissemos, com programas de infantis. Podemos fazer aqui uma pausa e explicar que a Raquel participou também no Hugo, onde tu foste apresentadora. Yes. E Vou-te matar depois deste episódio. O Hugo é fantástico. o Hugo marcou a nossa geração. E Os acredito. primeiros diretos Ainda foram no Hugo sentes na orgulho RTP2. do trabalho executado no Hugo? Sim, Eu claro. fui ao Hugo, fui a estúdio, Sim. ganhei uma bicicleta e não ganhei o computador porque a rapariga que jogou depois de mim Temos de encontrar essa triplicou a cassete. pontuação. Temos de encontrar essa cassete. Eu acho que era incrível. Continuas lentinho Fazemos e aqui- vais de carrinho. Fazemos aqui um apelo e depois podemos também falar com os nossos Não, contactos na por RTP favor. para encontrar Sim, essas imagens. Sim, esse Quantos anos é tesourinho, que esse tinhas? tesourinho. Tinha 14, Ok? 13, 14 por aí. Não, por favor, não vamos Eu dizer. adorava ver Não. isso, por Também eu. favor. Ia com umas Ias um bocadinho na jardineiras. afro ou não? Não, ia Não? com umas jardineiras. Lembro-me perfeitamente que fui com os meus pais comprar a roupa. Fui com umas jardineiras dali, na altura. Olha,
Foi aquela coisa tipo, vamos comprar roupa para ir à televisão. Não? Isso deve ter sido tipo 97? 96, 97. Muito giro. Voltando então, para não envergonharem mais, obrigada Bárbara por este momento. Passaste pela CNN Internacional, Sport TV e foste diretor da Eleven Sports. De 2014 lideraste o departamento de comunicações da UEFA. Certo. Em que, para mim, a Bárbara não é tão futebol, eu sou mais futebol. Gostava depois mais à frente de desenvolvesses a campanha que desenvolveste da Equal Games, que tiveste com nomes de futebol grandíssimos e que merecem toda a referência, e a campanha estava muito bem executada. Tiveste com o Ronaldo, com o Messi, com o Pogba, entre outros grandes nomes do futebol, e depois gostava que desenvolvesse um bocado essa campanha, que foi premiada. Foi, recebeu vários prémios, mas depois podemos falar sobre isso. Neste bar. Portanto, apresentado que está o nosso convidado de hoje. Obrigada mais uma vez por estar aqui. Obrigada. E vamos começar aqui Como também. é que alguém passa de um caderno diário do Hugo e dá um salto internacional para um meio em que em Portugal é completamente diferente no estrangeiro? Ou seja, nós já que falámos aqui em off os problemas que nós temos em comunicação no desporto, ou não é preciso de ser no desporto, mas em comunicação é muito difícil trabalharmos em Portugal. Há sempre problemas e estão sempre com problemas em falar. No estrangeiro é completamente diferente. É muito diferente e podemos discutir esse tema mais à frente relativamente ao salto que dei em 1998. Eu tive a felicidade, a oportunidade de estudar nos Estados Unidos e fazer um curso de comunicação social, o que me ajudou imenso a ter experiência também no meio de televisão e fazer estágios que me deram alguma base nesse sentido. Depois disparei currículos para Portugal. Consegui chegar à RTP e a diretora do Departamento Infantil e Juvenil nessa altura, que era a Teresa Paixão, apostou em mim. Comecei a fazer programas gravados primeiro, com desenhos animados, e foi uma excelente experiência para compreender melhor tudo aquilo que se podia fazer em televisão e num canal como o RTP, especialmente nessa altura, que havia muito menos concorrência, não é? Foi uma grande oportunidade. Apesar disso, o meu sonho tinha sempre sido trabalhar com desporto. Não era aparecer na televisão, era trabalhar com desporto, de alguma forma, como jornalista. E eu via, quando chegava a casa, via muito a CNN, pelo facto de ter passado 4 anos nos Estados Unidos, e seguia os programas de desporto da CNN Internacional. Era logo tua ambição chegar à CNN? Foi logo aquela... Era a minha ambição chegar a um programa de desporto internacional. Okay. Eu na RTP, nessa altura, tentei várias vezes entrar no departamento de informação e de desporto. Deixei o meu currículo, nem vos sei dizer quantas vezes, na secretária do diretor de desporto nessa altura, mas nunca tive uma oportunidade de me encontrar com ele. E então pensei, bem, olha, vou começar a disparar lá fora e ver o que é que acontece. E como via muito este programa, que era uma referência para mim, que era o World Sport, pedi, nessa altura, não havia tanto acesso a nível do online, mas pedi o número de telefone da CNN Internacional em Atlanta à Marconi, que nessa altura ligava-se para obter informações e pedi informação do número da Marconi, da CNN Internacional em Atlanta. Liguei para lá, transferiram-me para o departamento de desporto, falei com um membro da equipa de produção, foi uma conversa, por acaso, muito positiva e produtiva, deram-me uma morada para mandar o currículo, pronto, e foi isso que eu fiz, mandei o primeiro currículo, mandei o segundo currículo, responderam-me, que é uma coisa que aqui em Portugal também muitas vezes não faziam e acho que ainda não fazem. Ainda não fazem, continua a ser assim. É aquele silêncio da pessoa nunca saber o que é que se passa com o currículo, nem com uma proposta que se faz, mas também podemos falar sobre isso mais à frente. Insisti, depois, à medida que ia tendo mais oportunidade de fazer peças para o caderno diário de desporto, enviava essas peças traduzidas em inglês para a CNN, até que surgiu um convite para ir lá fazer um casting. E escolheste sempre a CNN? Nunca te candidataste a Não outros? experimentei mais nenhum canal, porque a BBC achava demasiadamente inglesa, tradicional, e eu, como tinha um sotaque mais americano, acho que não me enquadrava ali tão bem. A Eurosport
nessa altura já tinha bastante projeção, mas não tinha programas de informação, era mais transmissões, eu não me via tanto como comentador, via mais como repórter ou pivô. Não sei porquê, embiquei para ali e acabou por funcionar, por ser uma boa aposta. Fui lá fazer um casting, correu muito bem. Acho que foi um daqueles momentos na minha vida em que sentia que estava no sítio certo, na altura certa, e fizeram-me o convite alguns dias depois. Nessa altura, curiosamente, sem vos aborrecer muito com o processo, havia um pequeno ou um grande senão, que era o facto de nos Estados Unidos precisar-se de um visto de trabalho. Exato. Para ter um visto de trabalho é preciso ter uma equipa de advogados ou um advogado que trate desse tema para ti ou por ti, e a CNN não iria fazer esse investimento nessa altura, porque eu era um novato, tinha 23 anos na altura, e então tive de ser eu a suportar esse custo. Até na altura pedi um empréstimo ao meu banco aqui, ainda estava a trabalhar na RTP, para pagar esse processo de aplicação de visto. Felizmente foi aprovado e lá fui eu. Quanto tempo demorou esse processo todo? Foi rápido? Olha, esse processo todo demorou para aí 1 ano. Ok, pois calculei que fosse... Portanto, eu não sou nem nunca fui muito paciente relativamente à minha carreira. Portanto, eu estive aqui, eu voltei com 21 anos, a partir dos 22 e pouco, percebi que aqui não ia ter a oportunidade de fazer aquilo que queria, apesar de apreciar muitas oportunidades que estava a ter. E depois o processo da CNN foi 1 ano. Foi 1 ano até conseguir chegar lá, e comecei em agosto de E como é que 98. foi esse momento? Foi incrível. Para mim foi um sonho. Para mim foi tudo um sonho. Mais, como é que eu ia dizer? Mais pelo facto de ser a CNN, mas pelo facto de me lembrar desde criança de querer ser aquilo que eu queria fazer, de querer estar envolvido com o desporto internacional não... E o desporto no estrangeiro também é vivido de forma diferente do que nós vivemos em Portugal. Sempre também... foi, muito mais é visto como entretenimento e nós é muito mais uma coisa clubismo. Alegre e não polémica, e aqui, como sabemos, não é bem isso. É mais o clubismo, sim. Nós vivemos também esse problema. Eu na 21 tu em Power Sports, temos esse problema da comunicação e da vivência de futebol e todos os desportos. Como é que tu vês, e isto mudando aqui já um scope diferente, dando aqui mudando completamente diferente, a questão da UGC impactar ou não a visão da comunicação? Relativamente ao impacto de user-generated content, mas no âmbito de quê? No papel dos jornalistas. Achas que afeta de alguma forma nós termos os contents todos a tratar? Ou seja, temos as pessoas, nós, não é? Qualquer um de nós hoje em dia pode mandar um bitite. Exato, criar conteúdo, não é? Tu podes ter alguém que não está... ou seja, alguém que tem apenas um blog e que não é de comunicação social a dar os seus bitites, não é? Portanto, acaba por ser também... Sim, eu tenho uma opinião formada relativamente a este tema, e eu acho que, como em muitas coisas na vida, se não em tudo, há o lado positivo e o lado negativo. Agora, para mim, a profissão de jornalista tem um valor, e esse valor é a pessoa ter estudado para se ter formado em jornalismo e perceber o impacto e o potencial e os desafios que existem quando se trata de informação. Comunicação, sim. E comunicação. E essa comunicação ter de ser precisa, ter de ter responsabilidade e de estar ciente do impacto que poderá ter junto de uma comunidade. Eu acho que toda a gente pode ter voz, mas essas vozes devem ser vistas de uma forma inteligente dentro desse contexto da pessoa que está a falar. Não é? Tem de haver um controle. Ou seja, hoje toda a gente vai para as redes ou para mandar bitites. Tem que haver controle sobre isto? Controle. Porque o trabalho do jornalista acaba por ser influenciado nesse sentido. Pois, eu acho que o problema do controle é quando se começa a falar de censura, não é? Sim. E hoje em dia tudo é censurado. Certo. É um tema muito complexo, mas eu acho que todos, porque imagina, eu quando era miúdo e sonhava ser repórter ou apresentador, ou seja o que for, eu fazia vídeos com os meus amigos, com
uma câmara com um cassete. E aqueles vídeos podiam ou não ter valor, podiam ou não ter jeito, mas mais ninguém via. Se eu hoje em dia tivesse 13 ou 14 ou 15 anos, se calhar estava a fazer esses vídeos e colocava-os no YouTube ou no meu canal de Instagram, ou seja o que for, não é? E podia haver um potencial, e há muitos jovens que têm oportunidades por haver uma abertura de mercado. Portanto, a nível de criação de conteúdo, acho que todos nós deveríamos ter a oportunidade de criar conteúdo desde que obedecesse alguns parâmetros base, de não insultar ninguém, de não exibir mensagens que podem ser excessivamente violentas ou sensíveis, ou seja o que for. É muito difícil, é um terreno muito difícil de navegar, e temos visto agora também nos últimos tempos com o que se tem passado no Facebook e com o Facebook, relativamente à inação da parte da plataforma em controlar ou censurar algum do conteúdo que é publicado e partilhado. Eu vou-vos dizer muito honestamente, como profissional de comunicação, para mim, se não houvesse redes sociais, a gestão seria 1000 vezes mais fácil. Okay? Para qualquer cliente, seria 1000 vezes mais fácil. Eu acho que o Twitter tem um valor muito importante a nível de partilha de informação. Eu acho que tanto o Facebook como o Instagram, eu vejo pouco valor profissional de comunicação. É mais para as marcas? Desculpa? É mais para as marcas? Repara, para os meus clientes é o meio que eles preferem, muitas vezes porque é mais visual. Sim. E eu vejo isso. Repara, como comunicação visual, eu respeito essas plataformas. Agora, como partilha de informação, para mim, como jornalista, o Twitter é o que conta. Sim, é mais credível. Os outros é entretenimento. Para mim é mais entretenimento. Mas para mim, eu acho que há um excesso de redes sociais, há um excesso de comunicação social. Neste momento há demasiado, sim. E é difícil de controlar. Às vezes eu acho que less is more. Less is more. E acho que há redes a mais, há muita pressão e vejo isso nos jovens, para mostrar aquilo que fazem. Acho que cria uma grande pressão social e até psicológica nas pessoas, para estarem sempre a mostrar que a vida delas ou deles é fantástica e é melhor, quando sabemos que provavelmente não o é. Fake news. Exato. Mas, para ser sucinto, para terminar só esta resposta, como tudo, é preciso ter inteligência para digerir a informação. Portanto, eu diria que as pessoas deveriam continuar a ser formadas e deveriam continuar a ser educadas no jornalismo. Deveria haver uma profissão em comunicação que marca a diferença entre aqueles que sabem o que estão a fazer de forma profissional e aqueles que opinam, como o público tem todo o direito de opinar, mas também o próprio público tem de saber a diferença entre uma fonte fidedigna e uma fonte aleatória. Não é? E acho que também, eu já tive casos de publicar opiniões minhas quando era jornalista, quando estava na CNN ou na BT Sport ou na Sport TV e ser insultado por essas opiniões, mas cabe-me a mim perceber que são opiniões que valem o que valem. Para mim não valem grande coisa, mas tem todo o direito de a dar, mas eu não tenho de dar importância a essas opiniões. Exato. Não sei se respondi à pergunta. Respondeste, acho claro que sim. É muito difícil. Como é que foi ser a cara da UEFA e da FIFA? Que peso é que isso trouxe para o Pedro Pinto? Olha, e para Portugal, porque eu acho que acabas sempre por levar a bandeira de Portugal. Sim. Eu vou dividir essa pergunta pelo seguinte. São duas coisas completamente diferentes. Para a FIFA, eu tive a oportunidade de apresentar os prémios de melhor jogador do mundo e foi uma experiência incrível, que a nível de carreira me deu uma projeção fantástica e a nível profissional também me colocou muita pressão, e foram programas e eventos que eu vivi com muita intensidade. Okay? Portanto, relativamente à FIFA, foram essas experiências. Com a UEFA é diferente, porque é uma relação de longa data, de longa duração. Eu apresento os sorteios da Champions. O primeiro que fiz foi em 2005, portanto já lá vão muitos anos, e depois trabalhei na UEFA como funcionário durante 4 anos, onde fui diretor de comunicação também.
Relativamente a essa imagem de Portugal, eu senti isso mais, muito honestamente, quando fui para a CNN, em 98, onde se criou, nessa altura, um grande alarido relativamente à minha ida para lá e tipo, quem é este rapaz que foi para a CNN e como é que ele chegou lá e como é possível e porque é que não aproveitámos aqui e o que é que se passou e pronto. Houve mais mediatismo relativamente a essa... Porquê é que não aproveitámos aqui? Sim, houve várias pessoas que faziam essas perguntas nas entrevistas que dava na altura. E foi Mas momento... não fazia parte do teu caminho, estavas em direção àquilo que tu querias, portanto... Sim. Não... Mas para mim eu senti isso mais nessa altura. Depois, sempre que vinha a Portugal, na verdade, havia pessoas, especialmente adeptos de futebol, que falavam comigo sobre essas galas e essas entregas de prémios. Mas eu senti isso mais no início da minha carreira. E ainda há muita gente que se lembra de mim da CNN e de ter ido para a CNN. De uma certa geração, certo? Mas senti isso mais nessa altura. Eu espero que os profissionais de comunicação e os jornalistas e as pessoas que gostam de desporto e de futebol, quando vêm a apresentar estas galas e estes eventos, sintam... se não orgulho, pelo menos o facto de ter um português ali não é qualquer um, não é? Não foram muitos os portugueses que estiveram ali, não sei se houve mais algum. Portanto, quando eu parar de o fazer, espero que haja mais, mas acho que tem de ser apreciado profissionalmente, não pessoalmente, por ser eu, mas profissionalmente, ter havido alguém que chegou e consegue manter, porque não é fácil. Chegar é uma coisa, manter é outra. Exato. Como é que foi entrevistar o Ronaldo e o Messi no mesmo palco? Conta-nos tudo, por favor. Fala-nos disso. Olha, eu conheço o Ronaldo há muitos anos, sempre gostei muito, muito dele como pessoa. Não estou a dizer isto por ser politicamente correto, mas é um facto. Acho que, curiosamente, às vezes a comunicação dele até podia ter sido gerida de melhor forma. Porque acho que às vezes não saiu suficientemente o facto do Ronaldo ser tão boa pessoa. O Messi sempre foi muito difícil a nível de entrevista porque sempre foi muito tímido e era difícil fazer essa conexão com ele no palco onde ele não se sentia à vontade por estar ali. Mas eu felizmente tive a oportunidade de entrevistar os dois, não vou dizer dezenas, mas várias vezes e sempre senti um privilégio de estar ali com dois extraterrestres que marcaram, nem vou dizer uma década, mas 2 décadas do futebol mundial, porque continuam a fazê-lo hoje em dia, talvez não de forma não tão exuberante como há 10 anos atrás, mas continuam a fazê-lo e espero que não tenha sido a última vez que eu tenho tido a oportunidade de os entrevistar aos dois. E nós estamos aqui a falar muito de futebol, mas tu já tiveste entrevistas muito boas e cómicas, como o caso do Federer, em que se desmanchou a rir numa entrevista contigo. Quando eu comecei a falar espanhol. Começaste a falar espanhol. O que é que passou pela cabeça quando ele se desmanchou a rir? Olha, inicialmente achei muito engraçado e se me perguntassem qual é a pessoa que gostavas de entrevistar amanhã, qualquer pessoa ligada ao desporto, eu escolhi o Roger, porque ele é muito verdadeiro, é muito transparente, é muito humilde, e ele é o que está ali, portanto, e dá-te perguntas, dá-te respostas, muito honestas às perguntas que fazes. Neste caso, eu tinha de fazer uma versão de uma entrevista que tinha gravado em inglês com perguntas em espanhol, para um canal hispânico da CNN, e ele não conseguia parar de rir, porque eu também quando falo espanhol já me disseram que fica com uma voz um bocadinho diferente. E ele não conseguia digerir aquelas perguntas que eu lhe estava a fazer, e foi muito engraçado, mas depois acabámos por perder o nosso voo que tínhamos marcado para Londres à noite por causa dessas gravações, mas ainda tenho muita gente que, especialmente eu morei na Suíça 4 anos, então tinha muita gente, ele lá é um ídolo, que vinha ter comigo e dizer, olha, adorei a tua entrevista com Moraste com o onde na Suíça? Desculpa? Moraste onde na Suíça? Morei ao pé de Genebra, em Lyon, onde eu vivi ainda há algum tempo também na Suíça, por isso é que estava a perguntar. Em Zurique. Ok, Zurique é muito mais giro, é muito mais engraçado. Genebra é muito aborrecido.
não se passa Não é nada. assim tão aborrecido. É muito aborrecido. É a cidade mais aborrecida onde eu já vivi até ao momento. Vou lá para o ano, por isso vou ficar aborrecida. Não, acho que é uma cidade linda. É não lindo, sim. É como se fosse um postal, tu vives dentro de um postal, mas tipo, às Toda tantas a Suíça, apetece chocalhar o postal para ver se sai dali alguma coisa. E Qual foi o momento mais engraçado que tiveste assim na tua carreira? É engraçado a que nível? Por exemplo, este claramente do Federer foi um momento engraçado, mas tiveste assim outro que te lembres de algum momento Olha, diferente? Lembro-me agora de um na CNN, onde eu cometi um erro numa palavra, que era suposto dizer uma palavra e disse outra, e o meu parceiro de apresentação de programa desmanchou-se a rir e eu comecei-me a rir também e ficámos ali tipo 15, 20 segundos sem poder dizer nada. Meteram uns gráficos com os resultados, porque era durante os Jogos Olímpicos. Estávamos a dizer os resultados das medalhas e tiveram de antecipar esses quadros a colocar no ar enquanto nós nos tentávamos compor, porque eu cometi um erro que não foi grave, mas foi disparatado. E ele começou-se a rir, eu comecei-me a rir e foi uma situação que me lembro sempre até hoje. Depois, a nível de stress e de imprevistos, tive inúmeros episódios. Há outro no YouTube em que sou atacado em direto por adeptos embriagados isso eu lembro do Manchester United. Terem garrafa no exterior do estádio do Wembley, em que me entornaram não sei quantas cervejas na cabeça enquanto estava em direto. Mas eu lembro que conseguiste manter a postura. Como é que se consegue manter uma postura quando se está a querer matar alguém? Olha, para já... Tiram-lhe garrafas de água. Não, era cerveja. Fiquei encharcado mesmo. Porque pensas, estou em direto na CNN, não posso passar. Exato. Depois pensas, eles são hooligans. Sim. Eu sou um Tuga sozinho em Wembley e se calhar isto vai acabar mal se eu reagir de forma mais agressiva, não é? Portanto, tentei manter ali ao máximo a minha postura. Tive de ir comentando aquilo que acontecia, porque olha, agora, na verdade, depois disso é uma pena, na verdade, em Inglaterra, às vezes, os adeptos cederem-se no consumo de álcool e terem este tipo de comportamento, até que há um que me agarra tipo assim pelo pescoço e o direto acaba nessa altura. Mas sim, vale a pena ir ver ao YouTube, Pedro Pinto CNN Wembley, vale a pena ver, foi um desafio. Há pouco na tua biografia falávamos da campanha da UEFA, da Equal Game. Explica-me como é que tudo aquilo foi construído, porque eu tenho muito interesse nessa campanha. A Bárbara está calada porque... Não, força. A Bárbara odeia futebol, mas pronto. Vamos lá ser honestos. Eu não odeio futebol, eu gosto de futebol, mas se me falares de surf ou de outras... praia, sim, surf, equitação, se calhar eu consigo falar-te um bocadinho melhor sobre isso. Equitação não. Não, de facto tenho medo de cavalos, portanto não sei muito sobre essa modalidade de surf, já fui a eventos, mas não percebo muito mais. Mas, por exemplo, há pouco estavas a falar em ser o primeiro português fora, não é? E nós tivemos um português fora, agora já temos também o Frederico, mas tivemos o Tiago Pires. Sim. E, portanto, pronto, eu posso não saber falar de futebol, mas sei falar de surf. Sim, mas o desporto não começa e acaba com o futebol. Não é? Exato. Em Portugal, portanto, muitas vezes, infelizmente, isso acontece. Sim, mas lá fora... Agora já me esqueci mais ou menos da pergunta. Da Equal Game. Sim, para nos falares um bocadinho sobre essa campanha. Pronto. A UEFA durante muitos anos teve uma campanha contra o racismo que era o No to Racism. Essa campanha já tinha dado o que tinha para dar, a meu ver, como diretor de comunicação, e eu quis fazer uma evolução dessa mensagem para tornar uma mensagem de no to para yes to, portanto, promover alguma mais coisa positivo, não é? de mensagem positiva e também incluir uma mensagem de inclusividade mais do que só relativamente à raça, portanto, orientação sexual, refugees, agora não me veio a palavra em português, de refugees. Refugiados. Muito obrigado. Entre o amendoim, o pisco e o... Mas toda a gente percebe. Pronto, refugiados, direitos iguais das mulheres, no futebol também. Portanto, eu pensei, vamos desenhar aqui uma campanha que seja mais abrangente e tenha uma mensagem positiva. E, tendo em conta que a UEFA consegue chegar aos maiores embaixadores, ou deveria conseguir chegar aos maiores embaixadores do mundo do futebol, eu pensei, bem, vamos tentar aqui juntar os 3 jogadores que chegam a mais pessoas, nessa altura eram o Messi, o Ronaldo e o Pogba,
e vamos criar um clipe para lançar esta campanha e depois fazer o que podemos sempre, durante todo o ano, para promover iniciativas que falem na igualdade entre todos os participantes de futebol, seja qual for o nível de participação. Depois juntámos também uma jogadora feminina foi um projeto que me custou muito suor, muito sono e muito sangue, porque quando tu tentas mudar alguma coisa numa grande instituição, numa grande organização, existem sempre muitos contracorpos, muita resistência, porque sempre fizemos isto, ou já temos esta campanha há tanto tempo, porque ia mudar. Portanto, foi um desafio, um grande desafio mesmo. E lembro-me que na altura, quando apresentei o projeto ao secretário-geral, ele disse-me: olha, eu acho que não devíamos mudar, mas se conseguires o Messi, o Ronaldo e o Pogba, depois falamos. E eu acho que ele não pensou que eu iria conseguir os 3. Eu disse: está bem, tudo bem. Então, lá fui eu atrás... A lista de contactos chega ao Justin Timberlake. Lá fui eu atrás deles e eles aceitaram participar e o presidente nessa altura apoiou-me sempre muito, o presidente da UEFA, e aprovou a campanha e avançou. Ainda continua até hoje, agora com uma versão atualizada, mas acho que é uma mensagem muito importante para o futebol passar, que é promover a igualdade, porque o futebol chega a tanta gente que é um desperdício não utilizar o futebol para passar mensagens positivas. Tiveste outras marcas que também acabaram por comunicar um pouco dentro dessa linha. Depois tiveste algumas campanhas da Nike. Eu lembro-me, a Nike fez uma campanha incrível também sobre a igualdade, muito mais em relação, por exemplo, às mulheres. Sim. E que foi, não sei se foi no seguimento disso, mas foi igualmente grande. Eu não me lembro dos timings, muito honestamente, mas para mim foi um orgulho ter conseguido lançar essa campanha com o apoio da minha equipa de comunicação, e fico contente por ainda estar viva. Eu acho que vai continuar a ficar, porque ficou mesmo... Espero que sim. Ficou são temas que hoje em dia também se debatem muito, não é? Portanto, é normal que... Vai continuar a ser debatido. Atual, sim. E qual foi... Estou muito curiosa para saber quem é a pessoa mais interessante que tu entrevistaste. De todas as pessoas com quem tu falaste, já falaste com muitos atletas. São todos. Sim, eu imagino que... Eu vou dar uma resposta. Aliás, para já a minha pessoa favorita foi o Roger. Outra das minhas pessoas favoritas também foi no mundo do ténis, porque acho que os jogadores de ténis, pela minha experiência, como é que eu hei de dizer isto? São um bocadinho mais sofisticados do que atletas de outras modalidades, ou de algumas modalidades, em termos gerais. Estou a fazer uma generalização. Foi o Andre Agassi. Adorei entrevistar o Agassi, foi incrível. Depois eu entrevistei também o Lance Armstrong, antes de toda a polémica e de ter sido apanhado na rede do doping. Entrevistei também uma entrevista que fica marcada também na minha carreira, foi do Paul McCartney, que fiz uma entrevista com ele em Toronto, no Canadá, há alguns anos. Eu tinha ido lá para fazer uma peça com o Rafael Nadal, porque havia lá um torneio de ténis, e havia outro programa de música que andava atrás do Paul McCartney há não sei quanto tempo, da CNN, e ele, por acaso, também estava em Toronto nessa altura. Então eles disseram: olha, Pedro, vamos-te mandar as perguntas, temos a entrevista marcada e fazes tu. E fiz eu. Só que, foi uma experiência... Foi um pesadelo. Para já, porque ficámos tipo 3 horas à espera do Paul McCartney. Ok. E depois, ele, quando apareceu, não tinha vontade nenhuma para fazer a entrevista. E, por isso é que ele se atrasou 3 horas, não é? Depois, possivelmente. Depois as respostas que dava, tipo, não eram as respostas que o programa de música me tinha pedido, e estava à espera. Eu estava a estressar, tinha para aí 10 minutos, e era para ter uma entrevista de meia hora, que depois me disseram, quando ele se sentou: tens 8 minutos. E eu tipo, 8 minutos, olhei para as perguntas, como é que eu vou condensar isto, especialmente não sendo um perito no tema, mas... foi muito engraçado, porque eu só depois da entrevista ter acabado é que percebi que o Paul estava tipo, a gozar um bocadinho comigo. Mas nunca mais me hei de esquecer disso.
Ele acabou por entregar aquilo que nós queríamos, mas pronto, é um ícone, o Paul McCartney. Tirando isso, tenho a certeza que há mais, mas não me lembro nesta altura. Ok, mas já foi uma boa lista Sim. Nestes seus 20 anos de carreira. A Serena Williams também, sempre foi muito interessante entrevistar. Nunca sabias o que é que ias encontrar. Quando entrava na sala, nunca sabias. Como é que está agora? Como é que está? Está bem disposta, está mal disposta? E às vezes a entrevista passa por isso mesmo, é sentir o ambiente. Sim. E pensar, ok, vou começar com as perguntas mais fáceis, não vou ter tempo para as mais fáceis, tenho de ir para as mais difíceis mais cedo. É um trabalho, um jogo de cintura que é preciso. Olhando para trás, para toda a tua carreira, sentes-te realizado neste momento? Sim. Sim? Sim. Não me arrependo de nenhuma decisão que tenha tomado. Talvez por pensar demasiado em tudo. Eu considero tudo muito na minha vida, portanto não há grandes decisões que eu tome sem ter o máximo de informação possível ao meu dispor. Portanto, sinto que estou onde quero estar neste momento. O que é que ainda queres alcançar? Desculpa? O que é que ainda queres alcançar? Tendo em conta que estamos agora nas coisas da atualidade e estás na Empower Sports, como é que vês o conteúdo digital dos clubes? Ou seja, achas que eles estão a fazer uma coisa bem feita? Porque hoje em dia, basicamente, a comunicação baseia-se muito na parte digital e estamos a esquecer muito os meios de comunicação comuns, televisão, rádio. Concordo. Como é que tu vês esta ambiguidade entre o digital e os meios de comunicação comuns? Tradicionais. Não gosto desta palavra, mas é basicamente para distinguir as pessoas do digital. É interessante porque nós tentamos fazer esse equilíbrio na gestão dos clientes que temos, nos jogadores com os quais trabalhamos, porque é importante ter um equilíbrio entre conteúdo que é criado para os canais deles, conteúdo que é criado em parceria com meios e canais digitais e os tradicionais. Os tradicionais, para mim, são muito importantes porque chegam a um público influente, que é um público que pode ser um bocadinho mais executivo, mas que é muito importante para mim chegar a esse público. As redes sociais, acho que às vezes é fácil a pessoa deixar-se levar pelo número de likes, mas o que é que isso importa? O que é que isso importa, no final de contas? É importante a nível de exposição, mas a nível de qualidade daquilo que estás a tentar passar como imagem do atleta, tu vais ter muito mais oportunidade de fazer isso com um meio tradicional, com um jornal, com uma revista, com um canal de televisão. Vais ter ali mais tempo do que um clipe rápido de 30 segundos, 1 minuto, com uma rede social só para chegar a, sei lá, 2 ou 3 milhões de pessoas. Acho que as colaborações com canais digitais são interessantes e o que nós costumamos fazer é, por exemplo, se fazemos uma entrevista para uma CNN ou para uma BBC, é garantir que esse conteúdo seja tratado de forma diferente para os canais diferentes. Portanto, ok, para o canal de televisão vai sair isto, para o site vai sair isto e para as redes sociais vai sair isto. Tentamos envolver tudo num bolo nessa negociação que fazemos com o conteúdo. Sentido, sim. Para responder à tua pergunta dos clubes, acho que estamos num período de transição. Há clubes que comunicam muito bem a nível digital. Uma referência para mim é a Roma. A Roma tem uma forma de comunicar muito disruptiva e mesmo com muito entretenimento. O Leverkusen na Alemanha também. Os clubes da Premier League tradicionalmente são sempre um bocadinho mais inovadores também. Acho que em Portugal é demasiadamente tradicional e conservador, mas porque tem de haver uma mudança de cultura no futebol português para também se olhar mais para o futebol como produto de entretenimento e não como a vitória ou derrota do meu clube ser o tema e o resultado mais importante sempre, não é? Sim, essa acaba por ser a grande diferença entre a comunicação, por exemplo, num grande evento na América e cá em Portugal, não é? Existe essa diferenciação grande. Sim. Que era o que falámos logo no início. Sim. Vendem como produto e não como apenas clubismo. Sim. Mindset digital das televisões tradicionais. Há muito ainda a fazer em Portugal? Eu acho que sim. Eu se calhar não consumo tanto como deveria consumir a nível
de televisão a nível de informação e de conteúdos de entretenimento como devia, porque não tenho muito tempo hoje em dia para o fazer. Vejo muito desporto em direto, vejo informação em direto e vejo muito conteúdo on demand, portanto, séries ou filmes. Já não sou tanto aquele consumidor tradicional de televisão. Relativamente ao digital, acho que se está cada vez a trabalhar melhor. Eu acho que durante muito tempo se resistiu muito a esta transição, mas acho que foi em todo lado, não foi só em Portugal, porque se queria segurar a um meio que para mim, não vou dizer que já morreu, mas que está a ter outra vida, que é a televisão. Sim. Acho que tem sido um período, a última década tem sido um período muito difícil para as revistas e para os jornais, principalmente. E também acho que muitas vezes não. Para a televisão também. Eu acho que senão tem que se reinventar, porque senão os miúdos já não têm o hábito de ligar e ver televisão em live. Eles veem tudo o que querem ver. E nós vamos ter que ir acompanhando as tendências de que cada vez mais já ninguém vê televisão live. O que eu acho também é que tem de haver uma educação, e não sei quando é que esse processo vai acontecer, mas que vá para além da gratificação imediata de um conteúdo. Ok? Acho que tem de haver espaço para conteúdo de qualidade que seja mais comprido e seja mais profundo. Portanto, espero que isso continue a acontecer. Que daqui a 10 ou 20 anos a maioria da comunicação não seja só posts e texto de post, que haja artigos de profundidade, que haja trabalhos. Está a perder cada vez mais. Está porque as pessoas têm menos tempo ou têm menos atenção para essas coisas, e acho que tem de continuar a haver qualidade, não só... Eu acho que há muito foco na quantidade, da variedade daquilo que te chega, quando deveria haver mais foco, se calhar, na qualidade da informação ainda. Espero eu. Sim, não espero. Sim, Pedro. Eu acho que alguém vai ter que te voltar a ligar e convidar, porque a conversa está boa. Nós falávamos aqui o resto do dia ficávamos aqui 2 horas a fazer um podcast. Exato. No mínimo. Mas vamos queremos ter que saber quem é a pessoa mais famosa. Esta é a parte da Bárbara. Pedro, quem é a pessoa mais famosa da tua lista telefónica? Essa parte pronto, já sei. Ok. É o seguinte, eu felizmente tenho várias, muitas delas internacionais. Jogadores de futebol ou de ténis, ou executivos de presidentes de clubes, de organizações e instituições. Felizmente nesse aspecto tenho aquela pergunta que eu odeio. Tenho vários. Porque se tu dizes uma pessoa, a pessoa diz, mas eu sou mais famoso do que tu, porque é que tu dizes isso? Ou eu sou mais importante. Não pode. Pronto, existir. então Pedro, quem é que vais convidar para o nosso próximo podcast? Então é o seguinte, eu tentei juntar aqui para já as pessoas que estão em Lisboa. Ok. E como sabem, eu morei 20 anos lá fora, portanto a maioria da minha rede de contactos está lá fora. Depois havia aqui algumas outras condicionantes a nível daqueles que poderiam estar, ou daquelas que poderiam estar disponíveis ou não, e que, se fossem no âmbito do desporto, se deixassem falar ou não. Eu acabei por escolher uma pessoa que eu acho que tem tido um impacto tremendo na forma de comunicar em Portugal, a nível do conteúdo digital, que é a pessoa responsável pela BetClick em Portugal, que eu por acaso conheço há 30 anos, que é o Ricardo Domingos. Não que seja famoso, mas acho que é muito influente. Sim, exatamente, mercado. E que nos pode dar um ótimo podcast. Sim, e acho que ele tem ideias, ele estudou nos Estados Unidos, como eu também, e tem ideias muito disruptivas, e acho que vai ser um excelente convidado que pode aportar muito, não só a vocês, mas como às pessoas todas que nos estão a ver. Vamos lá então, vamos tentar ligar. Quer dizer, vamos ver se ele aceita. Exato. Eu depois falo aqui com as pessoas. Exato, tens de colocar. Exato. Não é preciso o microfone é o teu, sim. Ok. Então, agora sinto-me tipo um gamer de 16 anos. Estás no VAR. Deixa eu ver se ele atende, que ele é um homem muito ocupado. Bem, olha, Diogo Carreiras, eu não sei se há bocado disse o nome bem. Disseste, Diogo Carreiras, obrigada. Obrigada pelos enfrascados. Enfrascados, pesquisem.
Bom Instagram. Está a tocar? Bom, já é qualquer coisa. No primeiro episódio, o Jorge deixou a Raquel pendurada. Vamos ver. Senão vai ter de ir ao próximo. Sim. Fala, Ricardo Domingues. Então, tudo bem? Conta coisas. Olá, Ricardo. Avisa que está a ser gravado. Ricardo, estás a ser gravado, portanto peço que tenhas atenção ao vocabulário que possas usar nesta chamada. Não que não sejas muito profissional e credível. Estou-te aqui a ligar do programa Aquele Bar com a Raquel e com a Bárbara. Olá. Olá, boa tarde, Ricardo. Pediram-me para escolher uma das pessoas mais influentes e famosas da minha lista de contactos, e eu sei que não gostas de ser visto como famoso, e se calhar não és, mas eu estava aqui a explicar que és muito influente no mercado em Portugal, e gostava de passar o testemunho para vires aqui como entrevistado falar com elas. Portanto, Raquel e Bárbara, tentei convencer aqui o Ricardo que vale a pena. Ricardo, queremos muito falar de bet e queremos muito falar de gaming e queremos muito ter muitas conversas interessantes no bar. E temos álcool a oferecer, enfrascados. Bom, exato. Temos águas, se quiseres também. Temos amendoins. Também existe sumos. E pronto, gostávamos muito queremos ter uma conversa muito interessante contigo. Sabemos que vamos ter. Muito bem, parece-me bem. Relativamente ao Pedro, eu acho que o primeiro convidado que ele tinha em mente falhou e eu devia estar ao lado e convidou-me a mim, mas tudo bem. Mas olha, és o escolhido. Do prazer. Muito bem. És o escolhido. Obrigada por teres aceito. Passaste a ser a pessoa mais famosa da lista de contactos do Pedro, por isso eu acredito que isto seja... Isto é super relevante. Isso não é verdade, de certeza. Ele tem lá muitos famosos. Mas ficamos contentes que tenhas aceito. Maneira. Muito bem. Obrigada. Tudo gosto. Ok, contamos contigo, Ricardo. Grande abraço. Nós depois entramos em contacto para alinhar o próximo episódio, está bem? Obrigada, Ricardo. Obrigada. Beijinhos. Agora ia desligar eu. Eu curiosamente, já está. Ok, curiosamente eu andei na escola com o Ricardo e nós jogámos futebol e basquete. Daí o mesmo percurso para os Estados Unidos. Portanto, nós já estamos aqui a fazer o episódio do Ricardo. Sim, estivemos os dois no Colégio Americano, terminamos o nosso curso no Colégio Americano aqui em Portugal, o liceu, e depois ele foi estudar para Boston, eu fui para a Carolina do Norte, não estivemos no mesmo sítio, mas acho que a formação dele nos Estados Unidos também lhe deu uma oportunidade de dar um salto a nível de mentalidade e tem aplicado muitas das coisas que aprendeu lá no mercado português. Trabalhar fora de Portugal é diferente de trabalhar aqui. Achas que as coisas fluem melhor fora? Ou... Olha, eu acho que foca-se mais no produto e não no processo, e as pessoas não trazem tanto os egos e as disposições para o trabalho. Portanto, é tudo muito mais direto, é mais rápido, é mais objetivo, e funciona melhor, a meu ver, funciona melhor no dia-a-dia. Agora, colocas um português num processo internacional ou estrangeiro e para mim pode tornar-se muito facilmente no melhor do mundo, porque junta um sistema que funciona a um profissional que também tem a capacidade de improviso, não é? Que nós temos aqui e que somos dos melhores do mundo nisso. Portanto, não é pela falta de qualidade do indivíduo português e do profissional português, é o sistema, muitas vezes, honestamente, de trabalho, que faz com que as pessoas, e acho que a meritocracia aqui não se promove tanto como se devia promover. Pedro, obrigada. Super obrigada por este episódio. Foi incrível. Uma enorme honra ter-te aqui mesmo. Obrigada. Muito obrigada mesmo. Obrigada por convidares o Ricardo. Vocês já sabem, próximo episódio, Ricardo Domingos convidado Pedro Pinto. E eu vou morrer depois deste shame que a Bárbara me meteu hoje. Vamos brindar. O último brinde. Do último trabalho de faculdade. Por isso, olha, obrigada vou beber, e enfrascar. Até ao próximo episódio.